Exército Judeu-Alemão tem uma cédula de 10 milhões de marcos alemães que mostram 8 estrelas de Davi. Por aí vocês tiram como era forte o domínio durante a República de Weimar, o domínio judaico-sionista. Era forte, o bastante. Isso é como eu coloquei no final, no início do programa, e o senhor Ben está realmente rindo demais, que houve realmente, foi o início do antissemitismo, que realmente quando os alemães se sentiram explorados, esmagados por uma maioria sionista judaica que estava governando a Alemanha, começou a eclodir esse antissemitismo. Agora, após a ascensão de Adolf Hitler, isso é inegável, a gente não pode deixar de desconhecer as verdades, não. A gente, Luiz. pelo fato, deixa eu concluir o meu pensamento. Olha, a gente não pode desconhecer. Agora, um problema é desconhecer, e o outro é abraçar a causa. Eu não estou abraçando a causa do neonazismo, do nacionalsocialismo, de forma alguma. Eu estou apenas vendo os pontos positivos, que todos os regimes têm pontos positivos. O regime de Fidel Castro tem um ponto positivo. As mudanças sociais em Cuba são inegavelmente profundas. A gente tem que realmente... Só um minuto, Luiz, deixa eu lhe fazer uma pergunta. Eu queria lhe fazer uma pergunta. Você diz que não defende, eu até concordo que você não defenda posições racistas, até porque você não pode ser racista, né, pelo fato de ser nordestino, não ter 1,90 m, não ser louro de olhos azuis, nem ser ariano. Você é a antítese do ariano, né, como eu também. Então, nós, se a Alemanha tivesse ganho a guerra, com certeza nós dois seríamos adubo, né? Talvez para alguma plantação interessante. Mas, tirando a gozação... Isso na sua opinião. Na minha. Tirando a gozação, eu lhe faço a seguinte pergunta. Você acredita piamente que não tenha havido nenhum tipo de câmara de gás em nenhum tipo de campo de concentração? Acredito piamente, inclusive tenho provas para mostrar de um exame que foi realizado em 1990 na Polônia, no campo de concentração de Auschwitz, e foi reconhecido pelo governo polonês agora em 1990. As 19 lápides que representavam as 19 nacionalidades que tiveram suas vidas ceifadas pelo nacionalsocialismo, a gente tem que ver o seguinte, que tudo isso foi desmascarado, tudo isso foi derrubado, e é isso o desespero do sionismo. Como foi desmascarado? Foi desmascarado. Como foi desmascarado? Tem um relatório. Eu estive na Polônia, desculpa, eu estive na Polônia. Eu vi até hoje. Um momento, o senhor não precisa, não se altere, senhor Benhabra. Dá licença, eu pago tua passagem para a Polônia, para você ir para lá. E em caso que não existe... Eu tenho foto, eu tenho uma fotografia aqui. Mas você não disse que a fotografia não serve? Fotografia não serve, você mesmo disse que a fotografia não serve. Mas a fotografia que mostra o antes e depois. Mas a fotografia pode estar mentindo. Por favor, deixa eu concluir meu pensamento. Eu preencho aqui cheque para você ir para a Polônia. A mim concluir o meu pensamento. Eu vou. Dá licença, eu preencho cheque para ele, para ir para a Polônia. Não, que você também, para você também. Não está, não está sendo permitido. Que não há câmeras de gás e fornos crematórios, que não há, você não encontra lá em Auschwitz, que você não encontra em Majdanek. Isso é meu presente com tua estadia na Polônia. Que você volta, você me devolve o valor. Você concorda com isso ou não? Agora, o que você acha? O que você acha, a tua opinião, sobre o veredito do Supremo Tribunal Brasileiro que concedeu extradição de Franz Gustav Tangl à Alemanha, onde foi condenado à prisão perpétua como comandante de campo de extermínio e que próprio confessou as dezenas de milhares das pessoas que passaram por lá e foram exterminados. O Supremo Tribunal da Alemanha e o Supremo Tribunal Brasileiro, era errado ou era certo? Ou era também conduzida por judeus? Seu Bento, eu tenho uma dúvida. Um minuto, Luiz. Eu tenho uma dúvida. No pós-guerra, houve uma ampla caçada aos criminosos de guerra nazistas. Mas eu sei, e eu acho que todos nós sabemos, que a União Soviética não foi um exemplo de bom tratamento aos judeus.
Resta dúvida. Inclusive, a União Soviética exterminou os judeus também. O Beria, que foi o chefe da polícia, né, da KGB ou NKVD na época, não lembro. Também os tártaros, também os tártaros fizeram também, isso. E eu não sinto esta mesma preocupação de homens como Simon Wiesenthal, né, e outras pessoas que se dedicam a isso, a divulgar também as atrocidades cometidas pela União Soviética. Como não são divulgadas? E em que forma são divulgadas? E a consequência da pressão mundial para deixar os judeus Quantos sair oficiais de lá? soviéticos foram julgados por crimes de guerra que o senhor conheça? Oficiais soviéticos ou políticos soviéticos? Eu acho centenas que não milhares. Eu não conheço o nome de nenhum. Dá licença, por crimes de guerra, pode ser que não Contra a humanidade. Crimes contra a humanidade. Contra a humanidade, nenhum. Stalin matou 20 milhões de seres humanos. 20 milhões. Muito mais que 6 milhões. Muito mais. Concorda? Tá certo. Inclusive transferiu populações inteiras. População inteira, Letônia, etc. E por que não há esse mesmo interesse em mostrar ao mundo que o povo soviético, né, Stalin e o comunismo cometeram esse tipo de atrocidade? Como não foi mostrado? Foi ao mundo inteiro. Ao mundo... Não, eu conheço... Se você concentra só no Hitler, pega os livros que descrevem todas as atrocidades É escrito que por um aconteceram escritor na chamado Rússia. Solzhenitsyn, não é? Eu vou lhe trazer Só um minuto. dezenas de livros para o senhor ler e ver como o mundo judaico, o mundo inteiro que sente, julga e culpa os soviéticos, os russos, a NKVD. O senhor leu o livro do Sharansky? O senhor leu o livro do Sharansky? Agora, um minuto. É que eu também gostaria. É que é uma dúvida. Eu, por exemplo, eu sou capaz. Uma anedota para a gente um pouquinho esta atenção, a gente quebra esta atenção. Claro. Sobre Stalin. Stalin estava dando aula para Mao Tse-tung como proceder, como tratar a nação, como dirigir a nação. A Stalin pergunta a Mao Tse-tung que você quer que o gato vai comer pimenta vermelha, que você faz? Ele falou simplesmente, não querendo comer, leva um pedaço de carne, coloco pimenta dentro e o gato vai comer. Falou, nós não enganamos ninguém. Eu falo, como? Vou dar a força, porque nós não forçamos ninguém. E como você vai fazer? Vou levar pimenta, vou esfregar no traseiro dele e o gato voluntariamente fica lambendo esta pimenta. Assim aconteceu também. Hitler construiu câmeras de gás, construiu crematórios e sistematicamente estava eliminando. Stalin estava mandando para a Sibéria, onde as pessoas estavam sucumbindo. Tá certo? É uma diferença revoltante em visão das mesmas atrocidades. Não vou falar que atrocidades de Stalin eram menores que atrocidades de Hitler, mas uma coisa que ficava revoltando. Quer dizer, a verdade, a briga seria contra a industrialização do assassinato, seria isso? Como a industrialização dos assassinatos, contra assassinatos premeditados, legalizados e oficializados. Mas, veja, eu posso citar hoje Rapidinho, aqui uns 4 ou 5 ou 10 oficiais alemães condenados e mortos por crimes de guerra. Eu não cito nenhum soviético. Não consigo, não me lembro nenhum. Mas isso muda o quê, Fernando? Em questão de massacre? Deixa de acontecer as mortes. É que não vai mudar as mortes, mas coloca uma coisa. É a minha briga, né? Não é nem defendendo a Alemanha ou não a Alemanha. É que há uma certa tendência de se crucificar o povo alemão e esquecer o resto. Não é alemão, não povo alemão. Mas desculpa, será que desculparia o povo Um alemão? momento, eu queria dar... Só um minutinho, eu posso deixar você falar, Medeiros, mas aqui eu tenho que interromper, eu tenho que aproveitar esse momento. Vou fazer uma colocaçãozinha, vou ter que chamar o último bloco do programa. Eu sei que você que está em casa deve ter, meu Deus do céu, vai terminar já? Pensei que estava começando. O Holocausto deixou marcas profundas na humanidade. Você vai ver agora cenas reais do campo de concentração de Auschwitz, na Polônia, hoje. O campo foi transformado pela Unesco em Patrimônio da Humanidade e é aberto à visitação durante os 365 dias do ano. Entrada principal com inscrição. O trabalho liberta. Cerca eletrificada dupla em torno do campo. Cabelos humanos e tecidos feitos dos mesmos. Ciclone B, usado para extermínio em massa nas câmaras de gás. Próteses das pessoas exterminadas pelos nazistas.
Malas trazidas por pessoas que foram levadas ao campo para serem exterminadas. Death Wall, onde foram fuzilados cerca de 20 mil prisioneiros. Câmaras de gás, interior. Forno crematório número 1. Crematório número 1. Barracão onde se alojavam os prisioneiros. A gente volta daqui a pouquinho com o último bloco do canal Jovem Potengi, hoje com um assunto muito sério, conversando sobre o Holocausto com você ao vivo. Até já. Seu Ben, o comentário sobre essas imagens terríveis que nós acabamos de ver. Comentário, eu acho que estas imagens dispensam qualquer comentário. Eles demonstram como é de fato é. E desmoronam todas estas teorias pseudo-historiadores que se chamam revisionistas sobre isso que aconteceu. Eu tenho em casa um material, vasto material, um material que deveria levar umas 3 ou 4 malas cheias com material, que eu soubesse que vou ter esse programa. Eu só por acaso trouxe uma parte e uma parte estava junto com o senhor Éder, presidente da Fundação contra a discriminação, que deixei na volta, na minha presença anterior aqui na cidade de Natal. Mas é suficiente para demonstrar. E eu não recebi resposta de senhor Luiz Medeiros sobre o comportamento dos dirigentes alemães à frente do nazismo. Ou eles têm menos direito que ele falar sobre o Holocausto. Eu gostaria somente ler 2 trechinhos. Um do Telex, enviado no 50º aniversário da Noite de Cristal, pelo chanceler Helmut Kohl, a todas as legações diplomáticas alemãs do mundo inteiro, embaixadas e consulados. E depois, um trechinho do discurso que trata este assunto, do presidente Richard von Weizsäcker, presidente da Alemanha, discurso dito no Bundestag, no parlamento alemão, por ocasião do 40º aniversário da fim da Segunda Guerra Mundial. Vamos ver, Marcos. Primeiro voto de Helmut Kohl. O que nós aprendemos do passado, precisamos passar para as futuras gerações. Não devemos isto às vítimas, cujo sofrimento nunca deve ser esquecido. Portanto, nós, da República Federal da Alemanha, estamos fazendo todos os esforços para assegurar que nossas escolas e universidades, e no desenvolvimento do senso da cidadania, nossos jovens cidadãos sejam informados sobre o calamitoso passado para poder realizar seu dever em tratar a nossa história com responsabilidade. Não esquecendo, mas sim relembrando o passado, é que nós podemos criar coragem para resistir às forças do mal da história,
e juntos percorrer o caminho para um futuro melhor. Isto foi dito, foi escrito, foi mandado, foi distribuído em novembro de 1988. Eu recebi esse telex das mãos do cônsul-geral da Alemanha em São Paulo. Que não bastasse isso, lerei de Richard von Weizsäcker um trecho do seu discurso, que também recebi ele. E cujo boletim estou agora apresentando para vocês. E que diz, traduzido: não se trata de nominar o passado. Isto não pode ser feito. Não se pode substancialmente modificar ou tratar como se não tivesse acontecido. Pois quem fecha os olhos para o passado fica cego ao presente. Quem não quer lembrar os atos desumanos fica sujeito a nova contaminação. Portanto, precisamos entender que a reconciliação sem a lembrança não pode acontecer. A experiência da morte de milhões faz parte íntima de cada judeu do mundo. Não porque as pessoas não podem esquecer esta tragédia, mas sim porque a lembrança faz parte da fé judaica. A vontade de esquecer prolonga o exílio. E o segredo da libertação se chama lembrança. Isto disse Richard von Weizsäcker, presidente da Alemanha. Em contrapartida, um historiador em aspas do Rio Grande do Sul, é um Luiz Medeiros aqui, de Natal, disse que tudo o que foi mentira. Mas agora, não sei, ou trata-se de pessoas insanas, ou trata-se de pessoas maldosas, que sabem a verdade, mas estão agindo numa forma intencional. Bom, a gente tem aqui um outro livreto chamado As Atrocidades do Eixo. Pega aqui um pouquinho, Nilson, pra gente. Senhor Ben, eu vou mostrar para vocês daqui a pouquinho o livreto. O senhor já havia mencionado que ele foi publicado pelo Serviço Interaliado de Informações, por decisão do Comitê Interaliado do Brasil. Esse livro foi... De onde foi tirado esse material? Em que época? Esse livro, durante a guerra, o Brasil participou na guerra contra os países do eixo. Uhum. Regularmente estavam editados boletins pelo Serviço Interaliado de Informações, ligado ao Comitê Interaliado do Brasil. E logo que a guerra acabou, com a entrada das forças, penetração das forças aliadas, a Alemanha adentro, foram descobertos campos de concentração, campos com montes de pessoas mortas, desnutridas, pessoas praticamente esqueletos vivos. E podemos só mencionar um campo, que foi Buchenwald, quando o comandante das forças aliadas, General Eisenhower, entrou nesse campo e viu em que estado estávamos mortos lá aglomerados, ele e seus oficiais e soldados choraram. E o mundo chorou. Pois isso que aconteceu não pode e não deve nunca se repetir. Senhor Ben, o senhor, que hoje, mais do que um sobrevivente, mais do que alguém que presenciou as atrocidades,
o senhor é pai, o senhor é avô. Nessa condição, o que o senhor diria para a juventude natalense, para a juventude brasileira, sobre, que acabou de assistir imagens reais e fatos terríveis que aconteceram na nossa história, feita pelos próprios homens há alguns anos atrás? Antes de dar minha mensagem para os jovens, que aliás vai ser mensagem geral, eu quero aproveitar esta oportunidade para agradecer este abençoado país que é o Brasil, que acolheu eu e outros sobreviventes aqui no Brasil, a um povo que nos recebeu de braços abertos e permitiu, em parte, esquecer os pesadelos do passado. Um povo maravilhoso que até aparecimento estes historiadores, estes revisionistas, não sabiam a diferença entre as raças e origem, entre nordestinos e paulistanos, entre paranenses e capixabas. E acredito eu que o povo brasileiro que repudia qualquer ato de violência não permita que estes movimentos fincaram raízes profundas aqui no Brasil. E eu gostaria de dar a minha mensagem de paz e amor entre todos os povos. Principalmente a mensagem para a juventude, em cujas mãos está o futuro do país. Para que sigam seu raciocínio, ouvem seu coração e agem para bem do nosso país, para bem de todos nós. E por fim gostaria de contar aqui uma pequena fábula de uma floresta que pegou fogo. Um fogo imenso e um passarinho correndo ao riacho, levando em seu biquinho uma gota de água, jogando em cima do incêndio. E perguntaram ao passarinho: você acha que com esta gotinha você apaga este incêndio? E passarinho respondeu: o incêndio começou como um pequeno fogo, e que naquela hora todos os passarinhos se juntassem com gotinha de água, não aconteceria este incêndio. Mas agora, eu sei que eu não posso fazer, mas eu estou fazendo para ser em ordem com a minha consciência. E vocês jovens, vocês não esperam para ser em ordem com sua consciência. Quando o fogo aparece, juntem-se todos contra esse mal, que é a discriminação, que é o preconceito, que é a revisão da história, que afinal de contas, estes revisionistas estão profanando a memória dos nossos pracinhas que deram suas vidas na longínqua Itália, na luta contra o nazifascismo. Esse foi o depoimento, é a mensagem do Sr. Ben, e me emocionou, eu acho que também deve ter emocionado, tocado no fundo do seu coração, porque nada mais é do que um apelo pela paz mundial. Para que lutar? Por que tantas mortes, tanta perda? Talvez alguma dessas mortes relatadas nos livros do Sr. Ben, que hoje já contam 12 livros sobre o assunto, não lhe tenha tocado no coração, porque não foi um parente seu. Pense nisso. Canal Jovem Potengi de volta com o debate ao vivo, hoje conversando com você sobre o Holocausto. E eu tenho aqui uma colocação da Zarif Yassi, que inclusive já foi a diretora do nosso programa Canal Jovem, trabalha aqui na TV e está assistindo o programa e quer fazer uma colocação. É a opinião dela, vou ler para vocês. Discordo do Sr. Ben Abraham em relação à reação do povo soviético quanto aos nazistas. Mais de 20 milhões de pessoas morreram em território do então Estado soviético.
a resistência heróica do povo soviético na defesa do socialismo e na sobrevivência da honra de sua pátria, derrotou a maior organização bélica nazista. Sem dúvida, os judeus foram massacrados pelos nazistas, mas não se pode negar que um dos grandes objetivos de Hitler era exterminar o Estado soviético e eliminar os comunistas. Houve resistência sim, e muita, em Leningrado, na Geórgia, em Moscou e etc. O Exército Vermelho, os guerrilheiros e a população russa resistiu e expulsou os nazistas do seu território. Esse é o depoimento da Zarif Assi, daqui do canal Jovem, daqui da TV. Licença, Pode falar. eu aqui, ela está me colocando que ela discorda o quê? Eu não disse que não houve genocídio, ao contrário, disse que houve genocídio contra os russos também. Eu não estou desmerecendo os russos, ao contrário, os russos lutaram heroicamente para a derrota alemã, contribuíram, principalmente que começou lá em Stalingrado com suas forças. E chegaram ao Berlim primeiro, antes os americanos que chegaram ao Berlim, os russos. Absolutamente, concordo plenamente com essa senhora. Eram os nossos libertadores. Está comentado aqui. Na época eram os libertadores. Os libertadores. Os meus, os deles. Agora, gostaria também, em caso que tem tempo, reiterar a minha pergunta ao senhor Luiz Medeiros, com todo respeito, que opinião cada um pode ter, para o senhor visitar a Polônia. Vamos voltar outra vez, o senhor vai falar para mim. Eu vi, porque o senhor vai ver mesmo, eu vi as câmaras de gás e tudo, e não umas falsas aqui, que é um relatório de um tal Leuchter que escreveu só ele ou qualquer coisa. Não é o relatório Leuchter, eu estou falando agora. Não é. Mas se comporta como pessoas civilizadas. Espera, aqui eu estou falando, que você está mostrando aqui um pedaço de papel, que você quer ter toneladas de papel. A destruição do monumento de Auschwitz em 1990, após terem sido realizados exames profundos. Por amor de Deus, os campos estão lá presentes. Isso aí faz parte dos dogmas, do dogma judaico. Luiz, tem perguntas, duas perguntas para você aqui. Só um minutinho, senhor Ben. O Paulo Augusto das Rocas faz uma pergunta e é o seguinte, eu vou fazer as duas, você responde as duas. Será que as mortes por doenças não eram resultado dos ambientes onde os nazistas concentravam os prisioneiros? Essa é a primeira. A segunda, o Carlos Augusto do Alecrim. Qual o seu interesse em desmentir as verdades provadas no Holocausto? É o seguinte, eu não tenho interesse nenhum em desmentir verdade, como ele coloca. Eu tenho interesse, compromisso, como estudante de história, de buscar a verdade, esteja ela onde estiver. Pelo fato do Holocausto ter transformado-se num dogma, está enraizado, a propaganda dele está sendo exibida em cinemas, em filmes, em televisões, em livros, eu não vou engolir essas informações, eu vou procurar observá-las criticamente, buscando apenas a verdade que às vezes, para as pessoas que não conhecem o revisionismo histórico, não conhecem livros como este, Holocausto Judeu-Alemão, considerado o livro mais revisionista do mundo. E gostaria também de dizer o Luiz, seguinte... aproveitando que você está falando sobre o livro, nós não mostramos algum outro livro, mostraram a capa, mas o livro estava aqui em cima. Nós não mostramos nenhum outro livro, inclusive o senhor Ben tem 12 livros publicados, se nós fôssemos mostrar, demoraria até um tempo. O senhor Spencer estava dando uma olhadinha nesse livro e